Muito bem, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe durante esse tempo de estudo. Querido Deus, obrigado por essa noite e por podermos começar mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente, nos proteja e também nos alimente por meio daquilo que nós estudaremos e falaremos hoje à noite. Obrigado, Pai, pela história desta escola e pela maneira como o Senhor tem usado ela na vida de alunos que hoje já estão no ministério e outros que em breve estarão. Que o Senhor continue a usar esse lugar como uma escola de profetas, uma escola de verdadeiros servos do Senhor que amam a Tua Palavra e que abençoam a vida daqueles com quem eles convivem. Não apenas pastores, mas irmãos e irmãs que queiram, Pai, ser bênção no Teu reino, no aconselhamento, no discipulado, no ensino, nas mais diferentes áreas. E também os pastores. Que o Senhor abençoe mais e mais a vida dessa escola, seus professores, seus alunos, todos aqueles que estão envolvidos com ela, para que seja e continue a ser a bênção que tem sido até aqui. Obrigado, Pai, por esses dias, pelo privilégio de estar aqui com eles. E obrigado, Senhor Deus, por podermos contar também com a Tua presença aqui entre nós. Nós te agradecemos e entregamos essa noite tudo o que faremos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A gente começou a ver, no começo da semana, um pouco do Pentateuco e vimos sobre o contexto, não é? Contexto religioso, tanto egípcio quanto babilônico. Caiu? Puxa vida. Deixa eu tentar colocar aqui. Ele está pulando aqui. Ocorreu um erro de rede. Ok, ligar. Acho que foi, né? Foi aí? Eu acho que tem gente baixando filme aí no computador. Não tem, não? Muito bem. Então, como eu dizia, nós vimos um pouco sobre o contexto religioso egípcio e babilônico, vimos também um pouco sobre o contexto político, de certo modo, da época, contexto autoral, contexto histórico, contextos, apologético, para tentarmos entender um pouco do porquê que o Senhor revelou esse livro, ou estes livros, ao seu povo naquele momento da história, e a importância que esses livros tiveram, não só na formação, como também na preparação desse povo para encaminhá-los na sua entrada na terra prometida. Então nós vimos toda a parte contextual primeiro, antes de entrarmos no Pentateuco, e depois nós vimos a importância da gente entender a mensagem de Gênesis, que é a mensagem da escolha, da eleição, do chamado de Abraão e de toda aquela nação, que seria o meio pelo qual o descendente de Abraão viria. Nós vimos como a criação, a queda e a promessa da redenção aconteceram, e vimos também como Deus começou a cumprir essa promessa que Ele fez a Eva, do nascimento do descendente da serpente que esmagaria a cabeça da serpente, na escolha de Abraão, quando Deus foi em Ur dos Caldeus, algo semelhante ao Iraque de hoje. Logo, Abraão seria um iraquiano hoje. Deus foi até aquela terra, escolheu um homem dali, um homem cheio de ídolos, cheio de divindades em sua casa, como escreveu Josué no capítulo 24 de seu livro. E aí então ele deixa toda a idolatria, deixa toda a sua história e toda a tradição dos seus pais e vai para a terra que Deus o mostraria. E então ele vai até Canaã, e ali se estabelece com o seu sobrinho Ló e todas as suas famílias. Ele tem um filho, que é o filho da promessa, Isaac, e também tem o Ismael. Mas esse teve uma outra história curiosa também, e Deus também a abençoou. E é muito interessante que no início de Gênesis, Deus diz que Ele não desampararia Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, não é? E não com Sara. E Deus diz a ela que ele também seria grande e que ele também prosperaria, porque era filho de Abraão, mas não era o filho ainda da promessa. Não era o filho que Deus havia prometido, que seria filho de Abraão com Sara. Abraão deveria acreditar no poder da promessa e da palavra de Deus. Abraão não acreditou, ele sofreu as consequências disso. Ele e sua esposa concordaram em que ele tivesse um filho com outra mulher. Mas sabe o que eu acho muito interessante? São as palavras de Deus para Ismael e para a mãe dele. Quando diz que ele também seria grande, que ele também seria pai de muitos povos.
e de muitas pessoas, assim como as estrelas do céu e as areias do mar, e que ele sempre viveria fronteiriço aos seus irmãos, e que ele seria como um animal selvagem, e que ele sempre seria contra todos e todos seriam contra ele. E é interessante que essas palavras que Deus dá a Agar, quando nós olhamos para os descendentes de Ismael, chamados de ismaelitas, e lá na frente depois de árabes, os árabes são os ismaelitas do passado, é o mesmo povo, tanto é que ainda hoje os árabes se consideram descendentes de Ismael, descendentes de Abraão também, não é só os israelitas que se consideram filhos de Abraão, os muçulmanos, especialmente os árabes, também se consideram filhos de Abraão, mas pela linhagem de Ismael, porque lá atrás os ismaelitas acabaram se tornando os árabes do nosso tempo. Logo, quando nós comparamos a palavra de Deus sobre Ismael e os seus descendentes com os árabes de hoje, a gente vê que justamente aquilo que Deus prometeu acontece. Israel vive no meio, e quem vive fronteiriço a ele? São os árabes. O que é que Deus disse para Agar? Ele viveria fronteiriço a seu irmão. Onde é que vive os descendentes de Ismael hoje? De Ismael, os ismaelitas ou os árabes, ao redor dos descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, descendentes de Israel, descendentes de Abraão. Curiosamente é assim. E é interessante que na palavra, na profecia que Deus fez a Agar, ele seria como um animal selvagem, violento até o fim. Quando nós olhamos para alguns dos grupos, o que nós encontramos? Violência também. Isso é geral? Não, não é geral. Mas o fundamento deles é violento. Quando eu fui para o seminário, eu fui para ser missionário entre muçulmanos. Foi isso que me levou para o seminário. Curiosamente, assim como também o Franklin Ferreira, que esteve aqui, falou aqui agora há pouco. Não com muçulmanos, mas para ser missionário. Mas para uma história que eu não vou encurtar a coisa aqui, Deus acabou mudando tudo e me proibiu de ir, pelo menos por enquanto, né? Eu ainda sonho de vez em quando com isso, com um desejo que ainda é muito forte no meu coração de trabalhar como missionário entre os muçulmanos. Foi para isso que eu fui para o ministério, foi para isso que eu fui para o seminário, foi nisso que eu me formei. Eu sou bacharel em missões, tive ênfase em línguas originais, mas a principal pesquisa foi dentro de missiologia, porque isso era e ainda é muito forte no meu coração. E esse trabalho com muçulmanos também sempre foi muito especial dentro de mim. Então eu li muito sobre os muçulmanos, fiz cursos em alguns lugares aqui no Brasil, especialmente em Foz do Iguaçu, sobre muçulmanos, fui a muitas mesquitas, almocei com muitos sheiks na época. Curiosamente, pouco tempo depois do Osama Bin Laden ter mandado aqueles aviões para explodirem as Torres Gêmeas, poucos meses depois, foi em setembro, né? Em novembro, eu fui a Foz fazer um curso e fui numa mesquita, e nessa mesquita almocei, jantei com uma família que recebeu o Osama Bin Laden alguns anos antes de mim, na mesma casa. E eles contando as glórias, eles não sabiam que eu era seminarista, futuro pastor e nada disso. Eles me acharam apenas alguém muito interessado em conhecer o islamismo. Mas por que eu estava ali? Porque eu queria entender de dentro deles o que eles pensavam, o que eles sentiam, porque de fora a gente sabe muito mito, não é? A gente ouve a muçulmana, a gente tem aquele estereótipo, aquela caricatura, mas o que realmente eles são? Então eu quis mergulhar lá dentro para me preparar para o dia em que Deus, se assim Ele quisesse, pudesse me levar e me usar para evangelizar pessoas nesse campo. Mas por várias razões Deus fechou as portas e usou pessoas para me orientar e aconselhar que pelo menos ainda não era o tempo. Eu tenho achado que ainda não é, mas quem sabe um dia ainda será. Deus, se assim quiser. Então, quando eu li o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e li alguns livros relacionados a isso, nessa viagem especial a Foz, eles me deram muitos livros, meio que querendo me evangelizar, me islamizar, não é? E nesses livros o que eu percebi é que o fundamento do islamismo é violento. Existem sim muçulmanos pacíficos, mas o islamismo não é pacífico. Aqueles que são pacíficos são os muçulmanos não praticantes. São aqueles que são muçulmanos meia boca. Mas só dar um exemplo para vocês. O ano passado eu estive num encontro da comunhão, fraternidade na verdade, é o termo em inglês, né? Fraternidade Reformada Mundial. Eles fazem encontros todo ano em algum lugar do mundo, eles fizeram em São Paulo, eu estive lá. E eu tive uma conversa muito legal com um pastor da igreja de Esmirna. Sabe aquela cidade para a qual Jesus escreveu uma carta lá em Apocalipse?
Então, só tem uma igreja evangélica em Esmirna hoje. Não é aquela da época de Jesus, de João no Apocalipse, é óbvio, não é? Mas hoje a cidade é majoritariamente islâmica e existe uma igreja cristã lá. E é uma igreja reformada, batista, curiosamente. E eu pude conversar com esse pastor, muito jóia, um turco, fica na Turquia, não é? A cidade de Esmirna. E ele era muçulmano, e ele me disse, olha, por que hoje a Turquia, que é uma das principais bases do Estado Islâmico, não faz nada contra o Estado Islâmico? Por que os turcos, que estão vendo as suas cidades sendo invadidas e devastadas, e muçulmanos sendo mortos porque não aderem ao extremismo do ISIS, não é? Do Estado Islâmico, e cidades com centenas de milhares de cristãos sendo fuzilados, queimados, afogados, etc., e ninguém faz nada? Porque no fundo, todo mundo sabe que são eles que estão certos. Mas ninguém tem coragem de fazer o que eles fazem. O islamismo em si, não apenas pela prática do momento, mas também por causa dos fundamentos que ele apresenta, exigem algo assim. O jihadismo, como eles chamam. A gente chama de guerra santa, mas eles chamam de jihadismo, que é algo que eles fazem pelo Senhor, para a salvação inclusive daqueles que morrem, que para eles é um serviço que eles fazem. Então, quando nós olhamos para a profecia de Gênesis, no início do Pentateuco, a gente vê que o que acontece hoje com esse povo muçulmano é o cumprimento de uma profecia do Pentateuco. Quando lá no início Deus fala sobre Ismael e os seus descendentes, que são os atuais árabes, eles são isso, eles são violentos. Eles são, como o termo que Deus usa é um jumento selvagem, ou um animal selvagem violento. E assim é, e todos são contra ele, e ele é contra todos. E o todos ali está especialmente ligado ao seu irmão, que seria o Isaac, os descendentes dele, que depois foi Jacó, que virou o nome Israel, as 12 tribos, que são os israelitas de hoje. E quando nós olhamos para a história hoje, o que nós vemos? Nós vemos árabes jogando bombinha dentro dos israelitas e os israelitas se defendendo jogando bombinha contra os árabes. É irmão brigando contra irmão. Ambos são descendentes de Abraão. E aquilo que Deus disse lá atrás, em Gênesis, no início do Pentateuco, está se cumprindo até hoje. Quando é que isso vai acabar, gente? É só a gente olhar para a profecia. A profecia diz que isso só vai acabar nunca. Isso não vai acabar até que Jesus volte. Até que Jesus Cristo volte, isso não terá fim. E aí a gente entra em vários outros pormenores, mas não dá para a gente entrar, porque o nosso foco aqui é olhar para o Pentateuco e não para um texto específico de Gênesis. Mas eu incentivo vocês a pesquisarem mais. Ali em Gênesis, então, começa o chamado de Abraão. Abraão tem esses 2 filhos, mas o filho da promessa não é Ismael, que deu origem a tudo isso que eu mencionei agora. O filho da promessa é Isaque. E em Isaque se estende a aliança. Deus vem a Isaque e renova a aliança com ele. Depois Deus vem a Jacó e não com Esaú. Renova a aliança com Jacó. Depois Deus renova a sua aliança com os 12. E assim Deus continuamente fez no Antigo Testamento. Com isso nós percebemos que o livro de Gênesis é o livro da eleição desse povo que Deus escolheu para de dentro dele sair o Messias, de dentro dessa geração sair aquele que esmagaria a cabeça da serpente e daria início à igreja que somos nós. A igreja nasce dentro dessa história, e é por isso que quando Paulo escreve àqueles que não são judeus, não são israelitas, e não tem nada a ver com Abraão, que é o pessoal que vivia na região da Galácia, não é? Antioquia da Psídia, e todas aquelas cidades e toda a região da Galácia, quando Paulo escreve para eles, Paulo diz que eles também são filhos de Abraão, e que eles também são circuncidados, mas não na pele, mas agora no coração. Porque eles foram purificados, e essa é a ideia da circuncisão no Antigo Testamento. Mas agora vocês são purificados no coração, então isso torna vocês filhos de Abraão também. Isso não significa que nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas que foram feitas a Abraão. Por exemplo, nós não somos herdeiros da terra que foi prometida a eles. Logo, existem coisas que Deus prometeu a Israel que é só de Israel e não da igreja. Mas existem coisas que Deus prometeu a Israel e que hoje nós desfrutamos também, unindo-nos a eles em promessa. E Paulo trata sobre isso quando ele escreve aos Romanos. Você não pode ir para Israel hoje e reivindicar aquele lugar, aquele território como sendo seu, porque você agora está debaixo da promessa, segundo a revelação de Paulo aos Gálatas, e cantar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, por outro lado. Eu cantei uma vez isso na minha vida, né? Na verdade eu não cantei, eu estava no acampamento onde cantaram, eu falei, gente, que loucura!
Que loucura, né? Sabe da música que eu estou falando? Onde pisar a planta dos meus pés possuirei, para onde eu andar. Eu estou só me complicando aqui essa semana. Nunca mais vocês vão querer viver na frente de novo, né? Onde pisar é meu. E aí você vai para a direita, é seu. Quando você vai para a esquerda, o que estava na sua direita e volta, agora é dele. No João não é mais seu. Aí você vai para frente, é teu. Quando vai para trás, já não é mais teu, porque o que estava na tua frente voltou. Isso no Antigo Testamento era fato. Hoje é loucura, gente. A ideia do abençoado é verdadeira. Por todo lado a gente é abençoado, a bênção de Deus está sobre nós. Mas essa ideia de querer possuir as coisas, isso não vale para nós. Deus não fez promessas assim para a sua igreja. E nós não recebemos a continuidade dessa promessa. Nós recebemos a continuidade de outras, mas não dessa. E não de outras, por exemplo, do rei. A promessa de um rei. Isso também não é para nós. Um rei físico ali. A da terra. E outras coisas também, que não são para a igreja, são apenas para Israel. Então nós precisamos ter cuidado de fazer essa distinção. E ver coisas que são para eles e que permanecem para nós e coisas que não são. Precisa ter esse cuidado para não fazer besteira. Tudo começa em Gênesis, quando Deus inicia a eleição de um povo para de dentro dele abençoar esse povo. A história da terra começa em Êxodo, quando depois de escolher, Deus liberta esse povo, que pelas razões que eu já dei em 2 noites durante essa semana, ficou escravo no Egito durante muito tempo, sendo impedido de voltar àquela terra onde o seu pai um dia morou, a terra de Canaã, onde ele teve Isaac. Vocês vão voltar para lá agora, vocês estão longe de lá há muito tempo, e agora quem está lá são outros povos. E Deus prometeu, Deus cumpriu. Aliança, promessa incondicional, independentemente do povo, Deus iria cumprir. E Deus cumpriu, e o povo voltou para lá, e a gente vê isso no texto da libertação, que é o texto de Êxodo. Uma vez que eles estavam lá, Deus dá um outro texto, e é um texto agora que tem por objetivo santificar esse povo, porque agora que o povo foi chamado, agora que o povo foi liberto, agora o povo precisa ter um encontro com Deus, constante, diário e semanal. E esse encontro, chamado de culto, é prescrito no livro de Levítico, como eles deveriam se santificar e purificar. E ontem, no final da noite, nós vimos como o livro de Levítico é o livro mais cristão do Antigo Testamento. E como os paralelos entre Levítico e os evangelhos são impressionantes. Se você não esteve aqui, eu creio que depois você poderá ver no vídeo, não é? Vai ter o vídeo disso, pastor? Então vocês vão poder ver no vídeo o que eu estou falando aqui sobre Levítico ser um livro totalmente cristão. E a maneira como nós compreendemos o livro com outra perspectiva, quando nós fazemos esses paralelos que Pedro fez na sua epístola e que o autor de Hebreus também fez na dele, sobre se o sangue dos bodes, touros, cabritos e novilhos e etc., na antiga dispensação, na antiga aliança, no Antigo Testamento, purificavam as pessoas para apresentá-las diante de Deus, aí ele diz no capítulo 11, o autor de Hebreus, quanto mais o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, da nova dispensação, purificará todos aqueles que se apresentarão para servir a Deus. Purificarão os nossos corações das nossas obras mortas e impuras, ele diz lá no capítulo 11. E aí ele faz o paralelo entre Levítico e a história do Evangelho. Então em Gênesis nós temos a eleição, em Êxodo nós temos a libertação, em Levítico nós temos a santificação. E aí hoje à noite nós entramos no livro de Números. Eu quero fazer como fiz nas noites passadas, um panorama, na verdade. Nós não conseguimos, em um período de aula, que é o que nós teremos aqui agora, estamos tendo, nos aprofundarmos. O que eu farei hoje à noite é o que eu fiz nas noites passadas, é apenas raspar a tinta. A gente não consegue entrar na profundidade da letra, a gente vai só olhar e raspar para tentar entender em linhas gerais a ideia do livro, e espero que Deus possa incentivá-los a querer estudar mais essas coisas depois e aí sim mergulhar mais no texto. Bem, a fonte continua dando erro e aqueles 2 tracinhos que estão ali deveriam vir embaixo dessa primeira letra, e o texto sagrado hebraico intitula esse livro como Bemidbar, que significa no deserto, ou no deserto de, embora o de não está aí. O título grego é Aritimoi ou aritimi, como alguns iotacistas no estudo do grego mencionam, né? Está ligada com a nossa aritmética, não é?
ou aritmoi, na verdade, literalmente significa números. É um plural, esse oi é um plural dentro da língua grega. Então, aritmoi, números. Daí, então, nós temos o título que ficou para a gente. Estes números estão relacionados aos censos que estão presentes em todo o livro de Números. O título hebraico indica como é que Deus usou o deserto para preparar uma geração toda, não é, disposta a confiar nele e a cumprir a sua vontade em plena obediência. A razão pela qual o título grego permaneceu é a mesma daquela que eu dei nas noites anteriores para vocês. Quando aconteceu a tradução grega do Antigo Testamento, então a versão grega do Antigo Testamento chamada de Septuaginta acabou permanecendo, porque depois dela, a primeira versão, pelo menos a primeira conhecida, existiram algumas outras, mas a primeira famosa foi a Vulgata Latina de Jerônimo, e ela manteve como título os títulos que os gregos deram na Septuaginta, e não os títulos que os judeus davam no Antigo Testamento hebraico ou na Bíblia hebraica. E como a maioria das versões bíblicas que surgiram depois da época da igreja primitiva usaram como base a Vulgata Latina de Jerônimo e o texto grego da Septuaginta, então mantiveram os títulos gregos e latinos. E é por isso que em todas as versões portuguesas e inglesas e alemães, etc., todas as ocidentais, as línguas descendentes do latim, todas elas mantêm os títulos gregos. Por isso que a gente chama de números e não de no deserto. Vamos abrir aí no deserto, capítulo 3. Você não vai achar, mas é assim que os judeus chamam. A gente usa o título grego, o título latino, vamos abrir em Números, mas não é esse o título que estava na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento hebraico, ok? Apenas para destacar isso para vocês. E um parênteses aqui, o título não é inspirado, certo? O título apenas facilita a identificação do livro que se pretende ler. O livro é inspirado, mas não o seu título. Assim como os capítulos e versículos, que são uma inserção posterior, também não são inspirados. Assim como os subtítulos que estão antes de cada capítulo também não são inspirados. São apenas um recurso facilitador que as sociedades bíblicas criam para nos ajudar a entender o que está acontecendo naquela passagem que a gente vai ler daqui a pouco. Então você vê lá, né? Jesus acalma a tempestade. Aí você começa o capítulo, você já sabe o que você vai ler. Às vezes esses títulos atrapalham e não ajudam, como por exemplo lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz a partir do versículo 18, não é? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, antes enchei-vos do Espírito Santo, não é? Aí ele vai dizer algumas coisas, e aí lá no versículo 21 ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí tem um títulozinho que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, não é? Deveres conjugais. Aí o versículo 22 do capítulo 5 diz, as mulheres sejam submissas ao seu marido. Lembra dessa passagem? No grego, gente, está errado isso daí. Assim, quando termina o 21, já emenda com o 22. Aliás, no 22, só para aguçar vocês aqui, no 22 não está em nenhum manuscrito conhecido até hoje que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. Vocês sabiam disso? Se as irmãs depois quiserem fazer um curso de grego, eu tenho um curso no meu site. Eu posso ministrar para vocês, os irmãos também, né? Aí as irmãs poderiam dizer assim, puxa, então eu não tenho que me submeter ao meu marido? E eu diria, não, você tem. Porque o ponto é que o verso 22 ele está ligado ao 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e que está ligado ao 18, que é o encher-se do Espírito Santo. E uma das maneiras de nós nos enchermos do Espírito Santo, na estrutura literária grega, é nós nos sujeitando uns aos outros. E Paulo vai explicar que isso começa no lar. E aí ele diz como que as mulheres fazem isso, e depois ele diz como que os homens fazem isso. No que diz respeito à sua sujeição do homem a Cristo, e a maneira como ele, submisso a Cristo, ele ama a sua esposa em sujeição também. Quando ele nega a si mesmo, nega a sua vontade, nega o seu prazer, nega o seu lazer, algumas vezes, para poder fazer por ela o que ele queria fazer para o seu corpo. Lembra que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito de Jesus, no final do capítulo 5, que aquele que ama a sua esposa deveria amá-la como ao seu próprio corpo. Lembra disso? O que ele estava querendo dizer com isso? Que o homem, ele deve esquecer de si mesmo. Isso, meus irmãos, não é outra coisa senão sujeição. É um outro tipo de sujeição. Não é aquela sujeição que lá em casa quem manda sou ela. No final sou eu que dou a última palavra lá dentro de casa. E a palavra é sim, senhora.
Não é esse tipo de sujeição. É aquela sujeição na qual ambos juntos, compreendendo os seus papéis, se complementam. E o marido lidera, ciente de que ele tem uma responsabilidade e que ele há de prestar contas diante de Deus um dia, inclusive pela sua bananalice, né? A banalização é a coisa, né? Mas na prática. Então ele vai dar conta disso daí. Eu sei, vocês maridos deveriam saber que nós vamos dar conta da vida espiritual da nossa esposa. Independentemente da vida dela, a gente vai dar conta pela vida delas. E esse é um tipo de sujeição. E aí depois vocês estudem um pouco mais, mas só para mencionar como que às vezes a sociedade bíblica atrapalha, porque dá a ideia de que os deveres conjugais que vem a partir do verso 22 não tem nada a ver com o que está antes, e tem tudo a ver. Essa é a maneira de nós nos enchermos do Espírito também. E ele conclui o ponto quando ele está lá no capítulo 6 dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Sobre o que ele está falando? Ele está falando da casa. E infelizmente, por causa desses subtítulos que não são inspirados, a gente acha que ele está começando outro assunto. Pronto, aqui agora é batalha espiritual. Não, Paulo não era louco. Ele estava contando, ele estava escrevendo um livro. Um assunto está ligado ao outro. O capítulo 6 de Efésios, que trata de batalha espiritual, está dentro do contexto da família, que está dentro do contexto do encher-se do Espírito Santo, que começa no versículo 18. Antes disso, são palavras de Paulo sobre a igreja, sobre a unidade da igreja. Depois ele termina falando sobre onde a igreja nasce. E onde os avivamentos nascem. E também onde as batalhas espirituais que desagam na igreja começam, nascem. São aonde? São nas nossas casas, são nas nossas famílias. E aí quando você compreende essa estrutura grega do texto, você percebe que existe uma riqueza de mensagem por trás dela. Então, não se prenda muitas vezes a títulos, a subtítulos, a capítulos, e a acabou o capítulo, acabou a mensagem. Não, pode ser que quem colocou o capítulo ali, porque Paulo não colocou capítulos nem versículos, vocês sabem disso, nem os autores do Antigo Testamento, e nem os do Novo também, juntamente com Paulo. Então é importante que a gente tenha uma visão geral do livro, para que a gente entenda onde começa e onde termina a mensagem que está sendo proposta. A gente chama isso de perícope, não é? A extensão de uma mensagem dentro de um texto revelado, onde começa e onde termina, e às vezes começa e termina fora do encerramento de um capítulo. Isso fica mais fácil de perceber quando você tem acesso aos originais. E aqui eu faço uma propagandinha. O pastor Cleito fez a semana inteira do seminário, né? Eu tenho em meu site pessoal um curso de grego, um curso de hebraico completo. Se te interessar por alguma razão, depois você entra lá, é wilsonport.org, e me escreva e eu te dou as orientações. Alguns aqui são alunos lá, alguns deles vieram me procurar. A escola Charles Spurgeon usa também o curso, pelo menos o de hebraico, não é? E alguns alunos já estão fazendo aí. Então, voltando à ideia do título. O título hebraico não é o mesmo que nós usamos, e como eu disse, títulos, capítulos, subtítulos, versículos não são tão importantes assim. O que é importante é o texto. O autor é o tal do Moshe, o mesmo que a gente lembrou daquele áudio engraçado, né? Mas é ele, é o Moisés. Esse é o nome dele, não é? Na verdade, talvez seria Msés, algo parecido como Msés, dentro da língua egípcia, que é um nome egípcio esse. Mas quando foi transliterado para o hebraico, então manteve esse nome, assim como vocês veem aí, Moshe, ou Moshe, como alguns querem. Pelos mesmos motivos que eu já apresentei em Gênesis, Êxodo e Levítico. Quais foram os motivos? Fontes dentro do Pentateuco, que dizem que o livro é dele, de Moisés. Fontes fora do Pentateuco, que citam o Pentateuco dizendo que é de Moisés. E fontes no Novo Testamento que citam o Pentateuco mencionando a Moisés. Como, por exemplo, dentro de Números, a gente tem Números 1:1, que fala Moisés. Vamos abrir o texto? Vamos abrir nessas passagens aí rapidamente para a gente conferir aquilo que eu estou dizendo. Vai que eu estou dizendo alguma bobeira e você está aceitando. Números, capítulo 1, verso 1 diz: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo. E aí tem a palavra de Deus que Moisés grafou depois. Se você vai para o capítulo 2, versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão. E aí vem as palavras do Senhor. Aí vai para o capítulo 4. Verso 1 também. Disse o Senhor a Moisés e a Arão:
E aí vem as palavras do Senhor. Agora pula lá para o capítulo 33. Versos 1 e 2. Amém? Capítulo 33, versos 1 e 2, nós lemos: São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. E aí vem algumas informações que apontam para Moisés como o autor principal deste livro que estamos vendo aqui. Qual é a data? A data aproximada é esta que está diante de vocês, 1406 até 1446. Na verdade, gente, fica entre 1450 e 1400. Esses 50 anos seriam os anos aproximados dentro dos quais provavelmente Moisés tenha escrito o livro de Números. Seguindo, vamos pensar um pouquinho nos gêneros literários que a gente encontra. É um livro muito rico. A gente tem períodos narrativos dentro do livro, que é esse que está no capítulo 4, ou seja, história que está acontecendo, alguma contação de história. A gente tem poesia no capítulo 21, a gente tem profecia no 24, canto de vitória no 21 também, oração no 12, bênção, que é a bênção aarônica, não é? Aarônica, no 6, a gente tem sátira no 22, a gente tem carta diplomática sendo redigida no 21, um pouco sobre lei civil no 27, lei sobre o culto, uma espécie de repetição com alguma coisa nova daquilo que já havia sido apresentada no livro de Levítico, decisão oracular, uma espécie de decisão que vem após revelação ou profecia, lista de recenseamento, ou seja, o nome de pessoas que são colocados com objetivos vários, não é? Desde saber quantas pessoas a gente tem para saber quanto de imposto a gente vai recolher, como saber quantas pessoas a gente tem para saber com quanto que a gente pode ir para a guerra. Então são várias as razões pelas quais eles recenseavam o povo. Arquivos do templo, há uma seção ali bastante grande, não é? Que vai no capítulo 7 do verso 10 até o verso 88, e também um pouco sobre itinerário, por onde eles passariam, por onde eles passaram. Todas estas diferentes formas de relatar a história são descritas dentro do estudo do livro de Números como gêneros literários distintos que foram usados pelo autor, Moisés, para relatar esse livro. Então é um livro bastante rico no que diz respeito à sua literatura, não é? E segundo o Diller e o Longman III, nesse livro que vocês vão ler, pelo menos os que são alunos, naquele trecho que vocês lerão, inclusive, ele diz a seguinte frase: é melhor considerar o gênero de Números como escrita histórica instrutiva, porque são muitos gêneros literários. Não dá para dizer que tem um só. Por exemplo, o livro de Levítico, que é um só, seções legais, não é? São leis, com pouca narrativa. Ou o livro de Gênesis, que é muita narrativa, com quase nada de seção legal. Ou outros gêneros que nós encontramos no Antigo Testamento. O livro de Números não dá. É muito rico em termos de literatura. Então eles preferem mencioná-lo dessa maneira aqui. Um pouco sobre a estrutura do livro. A estrutura é extremamente difícil também de se analisar, exatamente por causa do gênero literário, que é bastante complexo. Pesquisa feita em 46 comentários descobriu que 24 esquemas são propostos para Números. Então pegaram, alguns teólogos do Antigo Testamento, 46 comentários. Cada autor que escreve um comentário bíblico sobre o livro de Números, no início do comentário bíblico, ele coloca lá um esboço. Se você já leu algum comentário bíblico, você lembra do que eu estou falando. Ele faz uma pequena introdução, na qual ele coloca o autor, destinatário, cidade, tempo, época, contexto e outras coisas que são relevantes, não é? Se aponta para Cristo, de que maneira isso aponta para a pessoa do Messias, e várias outras coisas que são de característica introdutória à mensagem que se pretende comentar, do livro que se quer comentar. Então, quando se faz, no final da introdução, um esboço do livro, o cara que está fazendo o comentário, que está escrevendo um comentário sobre aquele livro, ele vai dar um esquema que ele encontrou no livro.
Espera-se que ele tenha pesquisado nas línguas originais também para comentar. Então ele vai fazer um esquema, uma espécie de esboço do livro. Então, de 46 comentários que se pegou, se descobriu 24 esquemas diferentes. Vocês estão entendendo? Dos 46 autores, 24 deles viram coisas diferentes em Números. Ou pelo menos a estrutura. Como é que Moisés estruturou? Porque de fato é bastante complexa por causa daquele gênero literário bastante complexo que ali há. As duas mais aceitas são as que dividem Números entre cronologia e geografia. Isso é muito interessante, muito legal. Então existe uma estrutura proposta tendo como base a cronologia, que é a que a gente vai ver aqui agora. No capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 11. No capítulo 1 a gente vê que começa do primeiro dia do segundo mês até o 19º dia de perambulação no deserto. Esses termos aparecem em cada um desses versos aí mencionados, não é? Aí depois a gente tem no capítulo 10, verso 12 até o 21:9, que não é datado exatamente, mas nos quais se incluem os 40 anos de peregrinação no deserto. Aí do 21:10 até o 36:13, 5 meses durante o 40º ano no deserto. Então, quando chegou no último ano, os 40 anos de peregrinação, os 5 últimos meses talvez, ou pelo menos 5 meses daquele 40º ano lá no deserto. Assim, desde o início até o final dos 40 anos do deserto, essa é uma das estruturas que mais são usadas para tentar dizer como Números é estruturado. Então, resumindo, uma das maneiras que os autores usam para dizer é assim que Números foi colocado, é dizendo isso. Números pode ser dividido em cronologia. A primeira parte conta os primeiros meses, a segunda parte conta os 40 anos, incluindo aqueles primeiros meses, e a última parte, a terceira e última, conta dos 5 últimos meses. E é assim que a gente divide, foi assim que Moisés quis estruturar o seu livro. Ele quis contar o que aconteceu desde o início até o fim, desde o primeiro dia até o último de peregrinação. Por outro lado, a gente tem outra estrutura, que é a estrutura que prima pela geografia, não pela data. Então, do capítulo 1, verso 1 até o 10:10, eles destacam o deserto de Sinai. Tudo que acontece nesses 10 primeiros capítulos estão ligados ao Sinai e ao deserto. Está tudo ali no deserto de Sinai. Depois do 10:11 até o 21:13, tudo que acontece na área ao redor de Cádiz. Alguns colocariam Barneia aqui também. E do 20:14 até o 36:13, de Cádiz até Moabe. Logo, a gente tem aqui a divisão de números baseados na topografia ou na geografia, não é? Primeiro no Sinai, depois em Cádiz, depois de Cádiz em Moabe, tudo aquilo que o povo fez. As duas coisas são verdadeiras. Tanto a visão que divide cronologicamente, quanto a visão que estrutura de um modo topográfico ou geográfico. É assim que a gente percebe. 3 partes em Números. Comecinho da história, a história quase que como um todo de 40 anos e o desfecho dessa história. Por trás dessa estrutura existe uma mensagem. E qual é a mensagem do livro de Números? O início dessa mensagem se dá, segundo alguns autores, alguns comentaristas, do 1 ao 25, e o encerramento dessa mensagem do 26 ao 36. A primeira parte trataria de pecado e julgamento, e a segunda parte de otimismo e esperança. Entre elas, não é, há um texto que seria meio que texto núcleo, o eixo central, que seria os capítulos 13 e 14, dentro dos quais algumas coisas muito interessantes acontecem. Deixe-me apresentar a vocês de outra forma, ou pelo menos resumir a ideia por detrás de tudo isso. Essa imagem poderia resumir a ideia de Números. A ideia de Números é dizer tudo aquilo que acontece no deserto. E a ideia de Números é mostrar como Deus quis instruir o seu povo, instruir o povo santificado sobre como eles deveriam caminhar. E aqueles 40 anos de peregrinação, na verdade, são um resumo da vida toda.
Aqueles 40 anos de história são uma preparação, um resumo de toda a história. Quando nós olhamos para aquela história, nós vemos a nossa história. Nós também vivemos em meio a um deserto. Nós também estamos rumo à terra prometida. Nós também temos um líder e guia, que é aquele que sucedeu Moisés. Aliás, na época de Moisés, se prenunciou a vinda daquele que seria o sucessor de Moisés e que no Novo Testamento é tido na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós também vivemos debaixo da proteção de Deus durante as noites. E durante os dias, nós também temos a sua mão e a sua direção e a sua presença nos guiando. Nós também contamos com a provisão diária que desce da graça do Senhor para nos sustentar. E nós também vivemos em meio a pessoas que são do povo de Deus, mas que não têm temor nenhum da pessoa de Deus, mas que estão caminhando conosco, que estão dentro da chamada família da aliança, mas que não são eleitos, não são salvos, não são convertidos, mas estão dentro da família. Ali no deserto isso também acontecia. No Novo Testamento isso também aconteceu. Lembra daquela passagenzinha difícil lá de Hebreus capítulo 6? Lembra de Hebreus 6? Depois, se você não lembra, leia lá Hebreus 6. Muita gente acha aquela palavra muito difícil, porque ali fala de alguns que caíram e não puderam se arrepender mais, e ficam só naquilo, não lê o 10, não lê o final do 11, não vê dentro de que contexto aquela passagem está, e aí já fazem toda uma teologia nada a ver com relação àquele texto, né? Lembra dessa passagem? O que essa passagem nos ensina? Nos ensina que dentro do povo de Deus é possível que nós tenhamos pessoas que ali estejam experimentando tudo aquilo que Deus oferece àqueles que são dele, e que estejam provando de certo modo as bênçãos do Espírito Santo junto daqueles que são do Espírito Santo, mas que de alguma maneira caíram, que de alguma maneira se afastaram e deixaram o caminho da verdade. Nós encontramos isso na antiga aliança? Sim, nós encontramos isso. Nós encontramos isso no antigo Israel. Nós encontramos pessoas que caminhavam junto com o povo, que estavam no meio do povo, que provavam a ação do Espírito ali diante dos olhos do povo, que glorificavam a Deus junto com o povo que recebeu a promessa, mas que no fundo, o tempo todo voltavam para o pecado, assim como está lá em Hebreus 6. É 6, não é 11. E aí então, quando nós vemos esse paralelo lá em Hebreus capítulo 6, na verdade todo o livro de Hebreus, que é uma recordação ou uma espécie de ressuscitação do Pentateuco, de toda essa visão sacerdotal e também histórica daquele período crucial na história de Israel, apontando para a mesma realidade possível dentro da igreja de Jesus Cristo. E é possível que você olhe para o lado muitas vezes e diz: não é possível que isso daí seja crente. Você já passou isso com você? Não sei na sua igreja, né? Mas na minha igreja, pode ser que aqui não, porque aqui eu percebi que quem nasce em Fortaleza é o quê? Fortalecense? É isso? Zense. Então os fortalezenses parecem que são mais crentes do que os araraquarenses. Lá na minha igreja tem uns irmãos que chegam para mim, e eu às vezes também desconfio, eu falo: pastor, que lá não pode ser crente. Não é possível que aquilo lá seja crente. Porque olha o que fez, olha o que falou, olha o que postou no Facebook, olha o tipo de comportamento na família, olha como é que trata a esposa, olha como é que é o namoro. E aí o pastor tem um problema para resolver, e vai resolver, não é? Aqui tem isso também, gente, dentro da igreja, você olha e você fala: meu Deus do céu, será que é crente? Tem aqui também? Só um pouquinho, só? Então, isso aí tinha também lá na antiga dispensação, na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, ou no Antigo Pacto. É tudo a mesma coisa, tá? Com algumas diferenças pequenas entre elas. Tudo a mesma coisa. E é sobre isso que Números, aliás, quando Números é dado, o livro de Números é dado com o objetivo de instruir aqueles que são de Deus sobre como eles deveriam viver. Mas no resumo de toda essa história, que é o livro de Números, um resumo de toda a história, de todos os 40 anos, de todos os lugares pelos quais eles passaram durante esse tempo, nos mostra como, à medida em que eles recebiam a instrução de Deus, poucos abraçavam e criam, mas uma grande parte não cria, não recebia, mas estava ali. Quando comia das codornizes, glorificavam.
para logo depois voltarem a murmurar, porque não tinha água para beber depois da carne. E o tempo todo eles estavam ali, glória a Deus, mas saía dali falando mal de Moisés. Hoje tem gente assim que está na igreja da glória a Deus, sai do culto, fala mal do pastor, começa a reclamar do marido, da vida, do emprego, É a mesma história, é o mesmo povo. Para onde você acha que esses crentes vão? Para o mesmo lugar que Deus mandou aquele povo do deserto. É para o mesmo lugar, gente. Vai ser combustível para o fogo junto daquelas mesmas pessoas. Porque o céu não são para essas pessoas. São para aquelas que nos lábios não existe murmúrio, mas gratidão, contentamento e louvor por aquilo que Deus tem feito e dado. Aquele que não conhece o Senhor até desfruta das coisas que Deus dá, mas o tempo todo retorna. E quando chegar no último dia, não haverá salvação para essas pessoas. São aquelas sobre as quais, é a ilustração que lá em Hebreus 6 aparece, a chuva cai, e aí os capítulos seguintes são uma consequência disso, os seguintes aos 6. E é uma preparação também no entorno da passagem. E a chuva cai e a coisa não brota, a coisa não nasce, a coisa é sufocada e a coisa logo morre, sendo algo muito semelhante com aquilo que Jesus Cristo tinha dito na parábola do semeador. Há uma semelhança muito grande entre a historinha que é contada em Hebreus 6, com aquilo que é contado por Jesus na parábola do semeador, com aquilo que a gente vê em todo o livro de Números. Há um povo dentro do povo que não vive, que não recebe, mas que está ali pedindo oração, que está ali levantando a mão, que está ali participando de tudo, que é o chamado joio, e que parece muito, muito com o trigo, e a gente não pode pôr a mão, porque o dono de tudo, um dia vai fazer a separação, e ele vai colher o trigo, e vai ceifar o joio, e vai mandar para queimar, e está junto, e você não pode fazer absolutamente nada. E é tão frustrante isso para quem é pastor, porque a gente tem na mão, sabe, a foice, e a vontade que dá, a gente não sabe todo mundo, mas a gente desconfia de um montão, e a gente tem uma vontade de separar. Tem pastor que é louco que separa, mas Jesus falou que não podia. Haverá o dia em que Ele separará os que são dele daqueles que não são, e nesse dia, meus irmãos, o dia da eternidade, não é? Será o dia da verdade, quando as máscaras cairão e só aqueles que realmente amam o Senhor permanecerão. Como é que a gente resume tudo isso então? Gênesis, a formação da nação; Êxodo, a salvação da nação; Levítico, a santificação da nação; e Números, a educação da nação. Ou se a gente fosse resumir com uma só palavra, como eu tenho feito até aqui, eu resumiria Gênesis, eleição, chamada, né, eleição; Êxodo, libertação, salvação e libertação; Levítico, a santificação ou purificação; e Números, instrução ou educação. Na nossa vida, como é que é? Na nossa vida com o Senhor é assim: primeiro Deus nos chama, nos liberta, Deus nos chama, nos escolhe, não é? Aí depois Ele nos liberta, e depois Ele nos santifica, e então Ele nos instrui, Ele nos ensina tudo aquilo que um dia o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Então, relembrando um pouquinho, no livro de Levíticos nós vemos a ênfase no culto e na pureza da vida diária. Então Levítico enfatiza o culto do povo de Deus, no nosso caso aqui dos cristãos, e a sua pureza na vida diária, embora o livro de Levítico não tenha nada sobre o culto do cristão. Na prática, você não encontra nada ali sobre uma liturgia, sobre uma ordem de culto para hoje, absolutamente nada. Mas as intenções por detrás daquelas leis permanecem hoje, que é ver pureza e santidade na vida daqueles que se apresentam diante de Deus, e também na vida diária. Já o livro de Números não enfatiza isso, mas enfatiza o caminhar do cristão. E lembra que eles estão na peregrinação, são 40 anos em lugares diferentes, assim como é a sua vida. Primeiro Deus te santifica no dia do encontro, e depois Deus te instrui como é que você vai caminhar nessa vida, nesse mundo que às vezes parece um deserto. A tua vida também é uma peregrinação, a tua história também é uma jornada cujo final dá na terra prometida por Jesus, naquilo que Ele chamou em João de novos céus e nova terra. Então, o livro de Números poderia ser resumido com essa seguinte expressão: marchando e murmurando. É isso que a gente vê em todo o livro de Números. Só um exemplo, abra comigo sua Bíblia lá em Números 11.
Números capítulo 11. Porque a gente não vê só instrução. Para fundamental que eu tenho dito aqui sobre reclamação e murmuração, e a gente sempre ter no meio dos eleitos, aliás, junto, dentro do povo da aliança, ao lado dos eleitos, aqueles que são o joio. Como é que a gente descobre o joio? É fácil, gente. É pela murmuração. Crente que é crente não vive murmurando. De vez em quando reclama de uma coisa ou outra. Mas uma vida de murmuração não existe na vida do crente. Sabe aquela pessoa que você não pode nem perguntar se está tudo bem com ela? Que você chega na igreja e você fala, boa noite. Boa noite. Se você perguntar tudo bem, você senta que lá vem a história. Vai falar do marido, vai falar do filho, vai falar da vizinha, vai falar da chuva, vai falar do sol, vai falar do trânsito, vai falar do emprego, vai falar das varizes, vai falar de tudo. Não é assim? Homem também tem varize, hein? É homem e mulher. Sabe aquela pessoa que o tempo, você não pode nem perguntar se está tudo bem? Uma vez eu falei isso e uma senhora, que é dessas, chegou para mim e falou assim, pastor, mas Jesus falou que a gente tem que chorar uns com os outros. Eu falei, irmã, amém. Mas o problema é que é só isso. O tempo todo. Nunca se ouve uma palavra de louvor, de gratidão. Nunca que se pergunta tudo bem, você fala tudo. Nunca. Alguma coisa está errada. Ou não? Porque a gente tem que chorar com quem chora, mas tem que se alegrar com quem se alegra. Quando é que a senhora se alegra? Quando é que a gente pode se alegrar com a senhora? É nunca. É por isso que ninguém fica perto. Porque havia uma reclamação que ninguém ligava, ninguém visitava, ninguém mais perguntava se estava tudo bem. E aí ela começou a achar estranho. Meus irmãos, uma das maneiras que que levou Moisés a querer a própria morte, a entrar num estado que os médicos de hoje designariam como um estado de depressão, porque uma das coisas que designam o depressivo é quando este tem tendências suicidas, ou pelo menos desejos de sua própria morte. Isso não significa que todo mundo que pensa em morrer está em depressão, mas que esse seja talvez uma porta de entrada para um universo terrível e que é uma doença e que pode chegar inclusive às vias de fato. Se outra coisa não matá-lo, ele mesmo fazer isso. E eu conheço muita gente que se matou por conta da depressão. Eu escrevi um livro sobre isso, que vai ser lançado provavelmente esse ano, sobre depressão. E dando aula sobre isso, pregando em alguns lugares. Recentemente eu estive em São Luís no Maranhão, falando sobre esse assunto. E aí um líder político da cidade me convidou para falar numa rádio da cidade, a rádio da TV Record. E aí, um alcance de mais de 100 cidades, e aí eu falei, era 1h30, eu falei uns 45 minutos sobre o assunto, e aí os outros 45 eram ouvintes que ligavam para fazer pergunta. E aí uma senhora, ela ligou assim em prantos, dizendo, pastor, a minha mãe, uma senhorinha, eu não lembro agora a idade, mas era em torno de 65 a 75 anos de idade. Ela se matou, pastor, tem poucos meses. Ela tomou veneno. Pastor, ela estava em depressão e todo mundo falava que aquilo era besteira, coisa da cabeça dela. Aquilo é bobeira. Aquilo é frescura. Ninguém entendeu que era doença. E a minha mãe sempre foi uma pessoa feliz. Nunca teve essas tendências ou essas questões que dessem a nós uma impressão de que ela pudesse dar fim à própria vida. E do nada, pastor, um dia ela estava bem, foi lá, tomou um veneno e se matou. Por que ela fez isso? Ela estava possuída pelo diabo, porque o pastor daqui da cidade falou que era o diabo que entrou no corpo dela. Mas a minha mãe, ela me evangelizou. Ela sempre foi convertida, uma senhora temente a Deus. O diabo entra na vida do crente, pastor. E aí eu fui, ponto a ponto, respondendo a ela, dizendo que não é diabo, que não é pecado, que era doença e que ela deveria ter se tratado. Que ela deveria ter se tratado. Então depressão é doença, meus irmãos. Eu só fiz um parênteses aqui. Se Deus permitir um dia a gente puder tratar desse assunto, a gente volta a falar sobre isso. Depressão é doença. Existe depressão espiritual, existe depressão física, chamada de depressão endógena ou depressão patológica, depressão física mesmo, que são causada por disfunções hormonais, por várias coisas, né? Físicas, não tem nada emocional e espiritual.
Você toma um remédio e acabou a depressão. Existe a depressão espiritual, sobre a qual Martin Lloyd-Jones trata num dos seus melhores livros, e outros livros que tratam desse assunto também. Um dia a gente pode tratar sobre isso. A vida da pessoa que vive a murmurar e a reclamar é a vida de alguém que pode entrar numa depressão. Uma das portas de entrada na depressão é a murmuração. E uma das coisas que demonstram que alguém está entrando lá é o desejo da morte. Isso não sou eu que estou dizendo, nem a Bíblia que diz. São todos aqueles que lidam com os depressivos e que escrevem tratados e estudos e pesquisas científicas e as publicam em revistas acadêmicas sobre esse assunto. Que toda pessoa que possui tendências suicidas ou desejos suicidas sinceros e públicos são pessoas que estão entrando na depressão, se é que já não estão dentro dela. Então existem orientações bíblicas para aqueles que são pastores e são cristãos sobre como aconselhar essas pessoas, e eu vou dar uma agora à noite para vocês, para que elas saiam de lá. E é aí que a gente encontra o capítulo 11 de Números. Lá em Números 11, a gente lê desde o primeiro versículo o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O que aconteceu aqui? O povo estava se queixando, estava reclamando, estava murmurando, e o fogo de Deus desceu. Beleza, aí verso 4: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne para comer? Nós lembramos-nos dos peixes. Os peixes, aqui sou eu que estou teatrizando, né? Os peixes que no Egito nós comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolhas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Eles estavam exagerando, não estavam não? Seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. É o povo que reclamou no versículo 1, Deus mandou fogo do céu, eles estavam voltando a reclamar. Esse povo era doido, gente. Doido. Mas assim é a pessoa que está no meio do povo de Deus, mas que não tem temor a Deus. Reclama de tudo, leva uma paulada na cabeça e daqui a pouco está reclamando de novo. Não aprende. É exortada, é aconselhada, às vezes até disciplinada, mas não adianta. Por quê? Porque ela está morta espiritualmente. A palavra, o conselho e a exortação não entra, não produz mudança. Por isso não adianta você aconselhar biblicamente alguém que não é convertido. Você está falando com a parede, está falando com um morto. Entra no necrotério e dá conselhos para aquele que está branco ali em cima de uma mesa de ferro. É loucura, não é assim? É loucura dar conselhos para alguém que não tem temor do Senhor. Por isso que esse povo voltou a reclamar logo depois do Senhor ter disciplinado ou apresentado a sua ira. Aí ele descreve um pouco sobre o maná, como ele era. E no verso 10 a gente lê a conclusão. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. Gente, era muita gente, era milhões de pessoas. E cada um à porta da sua tenda, era muita gente reclamando na cabeça da Moisés. Você já teve gente reclamando na sua cabeça? Assim, alguém reclamando na sua cabeça? Você já teve ao mesmo tempo 2 pessoas reclamando? Você já teve 10 pessoas ao mesmo tempo reclamando na sua cabeça? Você já teve um povo inteiro reclamando na sua cabeça? Imagina como é que estava a cabeça de Moisés. Você sobreviveria se estivesse no lugar de Moisés? Bem, vamos continuar. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. Disse Moisés ao Senhor: veja, quando você não aguenta mais de tristeza, quando você não suporta mais a pressão dos outros, quando você já se sente sobrecarregado e oprimido pela responsabilidade e pela murmuração e reclamação, o que você tem que fazer? Você não tem que bater boca, você não tem que reclamar também, você não tem que falar para o seu vizinho, para o seu pastor, para o seu amigo: eu não estou aguentando mais minha mulher, não estou aguentando mais meus filhos, não aguento mais meus pais, porque a vida está difícil. Você tem que fazer o que Moisés fez aqui. Moisés foi orar. E aí no verso 11, nós lemos o seguinte: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo?
Isso daqui, gente, é uma lamentação, é uma oração de lamentação. Lamentação é diferente de murmúrio. Murmúrio, Deus abomina. Lamentação, Deus recebe com bom gosto. Tanto é que nós temos um livro de lamentações na palavra. Lamentações Deus recebe. Moisés está orando em lamentação aqui. Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar esse povo todo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. É só isso a oração. Em nome de Jesus, amém não está, viu gente? Foi eu que coloquei aqui. Mas assim termina a oração de Moisés, isso é uma oração. E sabe o que eu acho legal? Deus ouviu a oração de Moisés. E aí no verso 16, Deus responde: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu sozinho, somente. Deus foi sensível ao sofrimento de Moisés, e ele viu que ele estava sozinho para ouvir a reclamação de todo mundo. Pega 70 aí, que os 70 vão levar com você. Deus foi sensível à pressão que estava na cabeça de Moisés, mas não para por aí. 18: dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Olha como Deus é bom. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual eu estou. E tu disseste, dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado para que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu, lhe falou, tirou do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proibi-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. E depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe as codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase um dia inteiro, e ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. E levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataavá partiu o povo para Hazerote, e ali ficou.
Sabe aquela pessoa que fala, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus fala, eu vou dar. Mas eu vou dar para a sua ruína. Mas eu vou dar, não é isso que você quer? Tudo bem. Para encerrar aqui, eu conto apenas uma ilustração para vocês. Deus tinha dito por Moisés que um rei viria. Ao longo do tempo dos juízes, foi se lembrado isso, um rei viria. Mas seria um rei segundo o coração do Senhor. E esse rei seria Davi, porque o próprio Deus descreve isso. Mas chegou um tempo da história do povo que o povo falou, não, a gente quer um rei. E a gente quer agora. E o povo começou a insistir, bater naquela tecla, ansiedade, afobação, exasperação, porque todo mundo tem rei, porque só a gente não tem rei, porque que a gente não pode ter rei, e se acontecer isso a gente não vai estar um rei. E Deus disse, vocês vão ter um rei, mas não é agora, calma. Eu quero casar, todo mundo namora, todo mundo casou, e eu não casei, estou ficando, e para a titia, para o tio, e eu quero casar, e o primeiro que aparecer, eu vou namorar, calma. Ou isso pode se aplicar a trabalho, pode se aplicar a estudo, pode se aplicar a ministério, pode se aplicar a tudo. Tem um tempo em que Deus há de dar aquilo que Ele prometeu fazer. E aí então o povo, de tanto insistir que queria um rei, Deus falou, tudo bem, vocês terão o seu rei. E aí Deus permitiu Saul, que não era um rei segundo o coração do Senhor. Tanto é que ele foi o rei mais atrapalhado, não foi o pior. O pior foi Acabe, mas ele foi o mais atrapalhado de todos os reis da história de Israel. Todo atrapalhado. Que por fim, por tanta desobediência, teve o Espírito do Senhor tirado dele, foi colocado nele um demônio, e ele por fim morreu quase que se suicidando, pedindo para que alguém o matasse. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração dos homens. Logo após ele, quiseram colocar outro segundo o coração dos homens. Mas Deus não permitiu, por meio de Samuel, foi um homem segundo o coração de Deus, que aos olhos dos homens não daria em nada aquele jovenzinho que nem contado foi entre os filhos de Jessé. Deus tem os seus caminhos e nós precisamos ouvir as suas instruções se nós queremos viver bem nesse mundo. O livro de Números é isso. Deus instrui para que o seu povo viva bem. Não ouça que você vai ver. Fique murmurando e reclamando, descontente o tempo todo que você verá. O mesmo juízo chegará. Não chegará de uma hora para outra. Não será como um raio caindo na sua cabeça. Mas talvez chegue naquela mesma hora em que você estiver se satisfazendo com aquele pecado que você tanto queria ter na sua vida. O livro de Números então nos ensina que nós devemos buscar o Senhor e nos contentarmos com o Deus da nossa salvação. Amém?